Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito interessante, que é o tema da formação da Europa no pós-Idade Média, naquele deslocamento da Idade Média para o Renascimento. E a gente vai fazer isso analisando essas duas figuras importantíssimas daquele período, que são o Johann Gutenberg e o Martim Lutero, que são dois alemães, né? E eu já tinha a ideia de fazer esse vídeo já há bastante tempo, porque eu acho um tema muito interessante. E agora assisti um vídeo da BBC, que eu vou deixar o link para vocês aqui, falando sobre o Martim Lutero, e aí me deu aqui a deixa para poder fazer esse vídeo, tá? Então, eu vou utilizar 3 livros basicamente para poder fazer essa análise, tá? Vou fazer a análise e vou, enfim, fazer comentários no meio aqui com a ajuda desses 3 livros, tá? Que são esse aqui, As 100 Maiores Personalidades da História, do Michael Hart, né? É uma lista de 100 personalidades, 100 figuras importantíssimas da história, enfim, né? Einstein, Galileu e tal. E aparece aqui os dois, né? O Gutenberg e o Martim Lutero, tá? Vou usar também esse livro aqui, que é uma coleção de grandes cientistas da editora Globo, mas já é bem antigo esse livro, que é uma biografia do Gutenberg, tá? E também esse livro que eu já fiz vídeo aqui, que eu acho um livro sensacional, que é o República Mundial das Letras, da Pascale Casanova, né? Uma pesquisadora francesa, tá? Enfim, vamos falar então um pouquinho sobre cada um deles e sobre o tema especificamente, e também vou dar aqui no final algumas dicas de livros sobre tradução, tá? Porque o tema da tradução é fundamental nesse contexto aqui que a gente vai conversar hoje, beleza? Então, o vídeo da BBC, vou deixar o link para vocês aqui, né? Ele foca na contribuição do Martim Lutero para a criação do protestantismo, né? Da reforma protestante e, portanto, da desvinculação de uma certa vertente do cristianismo do catolicismo, né? E aí eles destacam alguns pontos, quer dizer, o Martim Lutero era um monge agostiniano, né? E ele meio que cria esse movimento da reforma protestante sem querer, né? Meio que sem querer. O objetivo dele não era esse, era fazer críticas internas, né? Mudar por dentro a Igreja Católica, né? E aí ele fez as chamadas, né, 95 teses, são as teses conhecidas dele lá, que ele pregou lá na rua. E, enfim, o objetivo dele era criticar a Igreja, especialmente a venda de indulgências, né? Ou seja, né, o pessoal da igreja, o clero de maneira geral, estava vendendo perdão para pecado, enfim, a coisa estava realmente se tornando, ou pelo menos essa movimentação começou a ficar mais evidente, porque isso já podia estar acontecendo há bastante tempo, né? Mas ficou ali bastante evidente, especialmente para o Lutero, que havia um comércio, né, de indulgências dentro da igreja, e ele achou aquilo completamente errado, né? E aí ele decidiu tentar isso, foi julgado, foi excomungado em 1520, né, da Igreja Católica, tá? Antes dele só existiam católicos, né? Só existiam cristãos católicos, portanto ele é, de fato, o grande nome ali que dá faz a curva, né, do catolicismo para o protestantismo. E aí já vale dizer aqui que é bem curioso, né, a gente pensar nisso, porque um sujeito que criou o protestantismo, a reforma protestante, e que, portanto, criou o movimento que gerou as igrejas evangélicas no futuro, né, e as atuais, as neopentecostais, era um cara que criticava a venda de indulgências, né? E hoje o que a gente vê mais nas igrejas evangélicas é isso, eles vendendo, né, o perdão, o lugar no céu, através do dízimo e de doações ali que não tem limite, né? Então, quer dizer, essas igrejas não têm absolutamente nada a ver com o que o Martim Lutero programou lá, planejou nas suas ideias, né? O Lutero seguia uma hermenêutica católica, né? Então ele era um sujeito estudioso, era um tradutor, inclusive, né? Era um cara que estava ali dentro desse jogo da Igreja Católica, não era um aventureiro ali dentro, o objetivo dele era mudar de fato essas regras, tá?
E no vídeo a BBC ressalta que e aí esse é um ponto muito interessante dessa questão, que a Pascale Casanova vai, enfim, explorar bastante no livro dela. O Lutero, ele é considerado o pai da língua alemã, né? E ela cita, o vídeo cita, né, a Jaqueline Souza, uma historiadora, falando sobre as traduções que decorreram das teses do Lutero. Então, a tradução, que o Lutero fez uma tradução, né, da Bíblia para o alemão, e essa tradução é considerada a base da língua alemã, né, que vai substituir o latim naquela região a partir das movimentações pós-medievais ali na Europa, né? Enfim, então a questão é essa, tá? E aí, só que nada disso seria possível sem o Gutenberg, tá? O Johannes Gutenberg, porque ele inventou a imprensa, ou seja, né, ele inventou um mecanismo que juntava ali algumas coisas que já existiam, né, com outras que não existiam ainda, para poder criar uma lógica de produção em massa de textos, enfim, para o grande público, de maneira geral, né? Então, a partir do Gutenberg é que essa lógica pôde começar a existir, tá? E aí já cito aqui, né, de cara, esse livro aqui do Michael Hort, tá? Ele, aqui na página 92, ao falar do Gutenberg, tá? Ele destaca que a chamada Bíblia de Gutenberg foi impressa em Mainz, né, na Alemanha, por volta de 1454. Quer dizer, em meados ali do século XV, o Gutenberg imprimiu essa Bíblia, que na verdade essa Bíblia ainda era em latim, né? Mas de qualquer forma ele conseguiu fazer isso, imprimiu a Bíblia, e isso já era um indício, né, um preâmbulo ali dessa movimentação da possibilidade das traduções, né? Por que isso é muito importante? Porque o grande movimento que coloca a Igreja Católica em crise no final da Idade Média, e junto com ela o poder, né, enfim, né, da Igreja na Europa inteira, é justamente o começo dessas traduções nas línguas locais, nas línguas vulgares, nas chamadas línguas vulgares, né? E isso vai criando toda uma movimentação de deslocamento do poder do latim e a possibilidade de que essas línguas, né, vão ganhando força, né, no jogo social ali, tá? E isso forma os países da Europa como a gente conhece hoje, né? Parece que era uma coisinha, né, pequena, mas é um negócio que gerou, né, a modificação no continente inteiro, tá? E o Gutenberg demorou 5 anos para poder fazer essa tradução, né, essa impressão da Bíblia, né? Ela tinha 1282 páginas em 2 volumes, tá? E foram produzidas mais ou menos 180 cópias, né? Não se tem ao certo o número aqui, mas é em torno de 180 cópias, tá? E existe uma cópia no Brasil, olha que legal, existe uma cópia no Brasil na Biblioteca Nacional, aqui no Rio de Janeiro, e 2 em Portugal, em Lisboa e Coimbra, tá? Da Bíblia de Gutenberg, certo? E aí o Pollard, né, que é o autor desse livro aqui, tá? Aqui na página 31, ele cita isso, né? Ele diz, tá? Ele fala: o que foi produzido ficou conhecido como a Bíblia de 42 linhas, porque quase todas as suas páginas continham 42 linhas em 2 colunas, embora algumas fossem 1 ou 2 linhas menores. Possuía 1282 páginas encadernadas em 2 volumes, mas provavelmente a encadernação foi feita em algum outro lugar e mais tarde, né? Sabe-se que pelo menos algumas cópias da Bíblia foram vendidas em folhas soltas que o comprador mandava encadernar. Enfim, e aí ele diz, né, que existe uma discrepância aqui, né? Numa fonte tem 180 cópias, nessa aqui já diz que foram 300, né? Então tem um problema aí, tem que pesquisar melhor para ver quantas cópias de fato foram feitas. Mas o fato é que ele diz, das 300 e tantas cópias impressas da Bíblia de 42 páginas, da Bíblia de 42 linhas,
cerca de 40 ainda podem ser encontradas em museus e bibliotecas, né, como Nova York, ele fala, né, Londres e na própria cidade de Mainz, na Alemanha. Tá? Um outro detalhe que ele cita aqui, e aí a gente já parte para um outro ponto aqui da questão que vai desembocar no Martinho Lutero. Na página 39 ele diz o seguinte: uma das primeiras consequências da invenção da imprensa foi a proliferação das traduções da Bíblia. Né? A primeira tradução alemã foi impressa na cidade de Estrasburgo em 1466, né? A primeira tradução para o alemão. Né? E as seguintes foram a francesa, a espanhola e a holandesa. Pela primeira vez, a Bíblia poderia ser estudada sem a orientação e a interferência dos padres, e aqueles que o fizeram passaram a criticar a igreja. Né? Notou-se que, por exemplo, nos primórdios o cristianismo se saiu muito bem sem papas, arcebispos e toda a pompa que cercava a instituição no século XV. Os primeiros cristãos faziam seus cultos em prédios simples, não em catedrais ricamente decoradas. Não havia nada escrito na Bíblia a respeito do perdão dos pecados através da compra de indulgências, coisa que depois levou Martinho Lutero a efetivamente criticar a Bíblia de maneira a igreja, né, de maneira violenta. E aí ele finaliza: no conjunto, a imagem do cristianismo no Novo Testamento era muito diferente daquela que a igreja havia imposto a seus fiéis. Quer dizer, essas traduções começaram a mostrar que a igreja, durante séculos, omitiu uma série de coisas para poder gerar a ideia de que tudo aquilo ali, aquela ostentação, né, o roubo do dinheiro das pessoas para poder investir, né, nas igrejas e no luxo do clero, era uma coisa legítima, quando na verdade não era. Né? E aí o que gerou de fato essa percepção foram essas traduções que começaram a pulular ali na Europa a partir da possibilidade gerada pelo Gutenberg. Né? Então já fica muito claro o papel do Gutenberg, né, na criação da Europa moderna e, de certa forma, nessa lógica de crítica, né, do sistema e do poder instituído no Ocidente. Né? Porque isso explode, na verdade, para além da própria relação interna da igreja. Né? Porque o mesmo princípio que rege a atitude de você fazer 95 teses contra a igreja, mostrando, olha aqui, ó, né, isso que vocês dizem aí, esse papo furado de venda de indulgências, de dinheiro para lustro, isso não está na Bíblia. Né? Então a gente quer ler a Bíblia no original, quer ler, enfim, a traduzida, né, para poder ver aí qual é dessa parada aí, entendeu? Então, e esse princípio é o mesmo princípio que vai gerar, aos poucos, gente que vai, inclusive, ler essas traduções da Bíblia e dizer o seguinte: olha só, isso aqui não faz o menor sentido. A gente tem que caminhar por ali, ó, ciência, filosofia, arte e tal, né? Então, por isso que isso é um ato formador de maneira muito ampla, né? Que não se restringe à igreja, né? Enfim, e aí... Né, o Lutero, então vamos voltar agora, vamos passar para o Lutero. Né? O Lutero, o Michael Hort, voltando aqui para o Michael Hort, tá? Vamos ver o tempo aqui. O Lutero, ele nasce um pouco depois, né? Ele nasceu em 1483, tá? E ele, enfim, aí tá aqui, né? O Michael Hort cita o seguinte, vamos lá, na página 171, ele diz: o que mais estimulou o seu protesto, entretanto, foi a prática da igreja de vender indulgências. Uma indulgência era a atenuação garantida pela igreja das penalidades devidas ao pecado, podendo até mesmo reduzir o tempo que o pecador deveria permanecer no purgatório. Né? Na página 174, e aí ele vai comentando outras coisas e começa a falar de fato da importância da reforma. Né? Porque aí o Martinho Lutero ele lança um movimento que vai se expandindo, né, na Europa. Tá? Então vamos lá. A reforma, ele fala na 174. A reforma também teve influência sutil, mas bastante relevante no desenvolvimento intelectual da Europa Ocidental. Antes de 1517, apenas a Igreja Católica Romana estava estabelecida, sendo os dissidentes considerados hereges. Tal atmosfera certamente não estimulava o pensamento independente, eu acabei de falar, né?
Depois da Reforma, na medida em que vários países aceitaram o princípio do livre pensamento religioso, tornou-se mais seguro especular também sobre outros assuntos, né? E ele diz aqui, ó, a Reforma também teve influência sutil, mas bastante relevante no desenvolvimento intelectual da Europa Ocidental. Eu até discordo dele, não tem nada de sutil. Foi uma influência pesada, né? Uma influência realmente muito importante. Tá? E eu finalizo aqui, na verdade, com um trecho dele na 175, onde ele diz, né, grande parte dela, da Reforma, né, era uma revolta nacionalista alemã contra a influência de Roma. E por essa razão, Lutero recebeu tanto apoio dos príncipes alemães, né? Então teve esse ponto também, desse aspecto do Lutero estar ali lutando não só contra a igreja, mas contra o poder de Roma sobre a Alemanha, né? Então existia todo esse combate, tanto ideológico do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista político mais amplo na Europa daquela época, tá? E aí voltando, né? Então ele passa a dizer o seguinte, ó, o meu pensamento não está mais ligado às regras da igreja, mas exclusivamente ao texto da Bíblia. Então, para além, porque e é importante a gente entender que essa frase agora, ela é perigosa, dita no mundo de hoje, no nosso tempo aqui, porque isso na boca de um Silas Malafaia da vida, por exemplo, ele vai dizer, tá vendo que maravilha. O mais importante aqui para a gente, que trabalha com filosofia, com ciência, com arte, é tentar mostrar o seguinte, ó, essa movimentação do Martinho Lutero na direção do texto e não na direção de uma aceitação passiva das ideias do poder da igreja, esse movimento em direção ao texto é um movimento crítico, é um movimento filosófico, né, de questionar o poder, mesmo que na perspectiva dele tenha sido para poder sustentar algumas ideias religiosas, enfim, né? Ele não era um cientista naquele tipo Galileu, né? Enfim, mas ele era um cara que estava ali questionando e indo ao texto, ele, né, para poder ler o texto e tentar entender o que estava ali, né, e as contradições que esse texto apresentava com as atitudes da igreja, tá? Ele foi declarado herege, óbvio, né? E, enfim, a primeira tradução da Bíblia do latim para o alemão dele, né, acontece em 1522, para a Feira do Livro de Leipzig, na Alemanha, e teve 3.000 cópias, né? Enfim, muito legal isso, porque mostra, né, bem o quanto que a prensa do Gutenberg permitiu a produção em massa desse texto, dessas traduções, e isso foi ganhando a Europa de maneira, né, chega um momento que não tinha mais controle, né? Enfim, e aí, para finalizar, vamos passar para Pascale Casanova, porque ela vai destacar isso que eu falei agora de maneira mais ampla, tá? Vamos lá, ela cita aqui, tá aqui o livro dela, né? A República Mundial das Letras, está aqui, ó, livro fantástico, eu já fiz vídeo sobre ele aqui, né? Na página 70, 71, tem uma citação na qual ela coloca essa questão, tá? Ela diz o seguinte: no norte da Europa, a difusão da reforma também colocara em questão o monopólio do latim e a onipotência até então inquestionável da igreja. Evidentemente, nesse contexto, a tradução da Bíblia para o alemão por Lutero, em 34, é um gesto de imensa ruptura específica com as imposições da igreja. Aqui também tem uma discrepância de data, né? Ali fala 22, aqui fala 34, mas enfim, né? O mais importante é que nessa época foi se configurando essa movimentação aí, né? E ela continua: essa nova versão do texto bíblico fornece as bases de uma norma escrita unificada que irá se tornar o alemão moderno. Em toda a Europa reformada, esse mesmo movimento permite o desenvolvimento das línguas vulgares, que, por meio da leitura da Bíblia, vão se difundir maciçamente entre as camadas populares, né? Então ela está chamando a atenção para o fato de que essas traduções, tanto do Gutenberg no início, mas especialmente do Martinho Lutero, elas vão gerar não apenas a crítica da igreja propriamente dita, mas a formação
de um poder mais amplo para as línguas vulgares em oposição ao latim. E é isso que forma a Europa como a gente conhece hoje, né, a partir da movimentação ali, porque isso que ela está dizendo, que, né, a gente está aqui falando da Alemanha, do Martinho Lutero e tal, isso estava acontecendo na França também, com a Pleiade, né, na Inglaterra também, estava acontecendo em outros países, né, enfim, que estavam se formando ali a partir da necessidade de questionar o poder do latim, o poder da igreja, o poder do cristianismo de maneira mais específica, né? E isso, eu acho que isso é muito legal para a gente, né, para o Brasil aqui. O que isso pode trazer para a gente de ensinamento, né? A gente tem uma relação com a língua portuguesa que é uma relação bacana, né? A gente fala a língua portuguesa aqui, que é a língua do colonizador. Então a gente não fez aqui no Brasil essa movimentação de negar a língua do poder para poder construir uma outra, né? Para, enfim, contrapor isso e estabelecer uma unidade e, ao mesmo tempo, uma negação, né? Porque isso forma de maneira muito forte, né? Uma certa unificação nacional. Então, para além da nossa mestiçagem, né, de cores, né, que é muito clara, né, muito evidente, melhor dizendo, existe também essa relação que a gente tem com a língua do colonizador, que foi uma relação de aculturação, né? Enfim, os indígenas estavam aqui, os portugueses vieram e foram impondo a sua língua, os negros vieram também e tiveram que aceitar, e a língua persiste até hoje. O que eu estou fazendo aqui não é uma crítica da língua portuguesa, muito pelo contrário, eu sou um amante da língua portuguesa. A língua portuguesa eu acho uma das mais bonitas do mundo. Eu estou apenas apontando aqui um contexto, né, que pode explicar uma parte, né, da dificuldade que o Brasil tem de caminhar aí para uma certa independência mais ampla, né, no sentido político, no sentido cultural, né? E aí essa leitura, né, da história do Martinho Lutero, da história do Gutenberg, da conexão entre os dois, inclusive da própria Alemanha, né? Porque a Pascale Casanova também faz uma reflexão sobre o romantismo alemão depois, que é uma movimentação também da Alemanha de tentar ganhar espaço ali, um espaço que era muito da França, da Inglaterra, né? E isso também é importante para a gente aqui, para a gente, enfim, tentar conectar o que a gente tem de bacana aqui no Brasil, né? De produção cultural, produção literária, produção política, para que isso gere uma movimentação que permita que a gente cresça cada vez mais, né? E então, enfim, e aí esse ponto, né, voltando à questão do Martinho Lutero e do Gutenberg, para finalizar o vídeo, é possível perceber, vocês podem ter percebido, que uma das questões evidentes aqui é a da tradução, né? E aí a gente trazendo para cá para o nosso tempo, quanto mais um povo traduz textos de outros países, dialoga com outras línguas e tudo mais, ele também vai crescendo no nível da complexidade, no nível da percepção, né, das diversas formas de narrativas e de visões de mundo, né? E isso é muito evidente na lógica da França, por exemplo, que é o país que mais traduz nos países mais poderosos, né? E, enfim, aí eu deixo para vocês aqui 3 dicas de livros sobre tradução que ajudam também a pensar essa questão, tá? Esse livro aqui da Lilian de Paula, que é um livro da Universidade Federal do Espírito Santo, um livro muito legal, tá? Que fala sobre tá aqui, né? A invenção do original via tradução, pseudotradução e autotradução, tá? E aí ela vai discutir esse conceito de tradução, né? De original, né? De cópia, enfim. Isso é muito legal, e ela vai discutir, vai falar do São Jerônimo também, que é uma questão muito importante nesse contexto. Um dia desse eu faço um vídeo aqui sobre isso de maneira mais específica também. Mas enfim, é um livro muito legal que eu deixo aqui de dica para vocês. O segundo livro aqui, dos 3, né, é esse aqui, Escândalos da Tradução, do Lawrence Venuti. Um livro muito bacana também. Eu li esse livro já tem mais de 5 anos, mas é um livro sensacional, assim, porque ele conta várias histórias ligadas a escândalos mesmo dentro dos processos de tradução, né? Ingerências mais específicas e, enfim, autoritárias, que alteram textos mesmo, né?
e que deslocam, apagando certos sentidos que ele tinha né, na produção original, e, enfim, portanto essa mudança não é uma mudança artística, é uma mudança meio que, né, realmente ali de autoritarismo, né? E ele dá vários exemplos aqui. O livro é grande, né? O livro tem 400 páginas, então, mas é muito bacana, vale muito a pena, tá? E é um trabalho da Universidade do Sagrado Coração, tá? Muito legal também esse livro aqui. E para finalizar, deixo aqui para vocês a dica do Torres de Babel, que é esse livrinho aqui do Jacques Derrida, pensador francês, muito interessante também, que fala sobre tradução, né? Tem outros aqui, né? Tem vários livros de tradução. Acabei de fazer uma disciplina do doutorado, inclusive, sobre isso, muito bacana. Enfim, mas eu não vou encher aqui, né, de 500 livros sobre isso, porque justamente para focar no tema, né? Mas deixo essas 3 dicas aqui, porque esse livro do Jacques Derrida também é muito legal, tá? E ele faz uma reflexão sobre o conceito de tradução como uma espécie de ponte ali, né, que fica no entremeio das línguas. Muito legal também. Livro fantástico do Jacques Derrida. Beleza, pessoal? Então é isso. A reflexão de hoje foi essa sobre o papel do Martinho Lutero e do Gutenberg na formação da Europa, como a gente conhece ela hoje, tá? E aí a gente se fala. Então vou deixar os links aqui, especialmente o link da BBC também, para vocês verem o vídeo, né? E, enfim, acrescentarem também aquele conhecimento ali. E a gente se fala no próximo vídeo do canal, beleza? Abraço e fui.